Eu sou o Coronel Lins, estou encarregado de ministrar uma instrução sobre discussão, resultado de discussão. A nossa disciplina é metodologia da pesquisa científica, o assunto discussão e conclusão dos trabalhos científicos. Os objetivos da nossa sessão são relacionar a fase da discussão dos resultados com as demais fases do desenvolvimento da dissertação de mestrado. Então, aqui nessa parte, nós vamos fazer um relacionamento com tudo que já tivemos anteriormente, das outras sessões de instrução, que era desde a introdução, desde o referencial conceitual, o referencial teórico e o referencial metodológico. E agora nós vamos chegar ao terminar. Por isso que eu tenho que fazer essa relação, para que nós possamos, no final, fazer a ligação do nosso assunto de hoje com os assuntos anteriores. O outro objetivo é apresentar os conceitos relativos à discussão dos resultados de pesquisa, abordando os dados qualitativos e quantitativos de interpretação de resultados que irão apoiar as conclusões do investigador acerca do seu objeto formal de estudo. Então, esse segundo objetivo é que nós vamos pegar como é que se faz a discussão, como é que se interpreta o resultado, como é que se coloca o autor, se posiciona em relação ao que ele pesquisou. Tanto da pesquisa anteriores, de outros autores que fizeram trabalhos anteriores, como no referencial teórico, comparar o que ele desenvolveu durante a sua pesquisa e assim tirar a investigação, cabe elemento interpretar os resultados e chegar às suas deduções sobre o assunto que ele está interpretando, que ele está estudando, para depois chegar à conclusão do que é o estudo do problema e a confirmação ou não da hipótese de estudo. E entender os procedimentos necessários à elaboração da conclusão de uma dissertação de mestrado. Então, todo o trabalho anterior que foi feito, a revisão de literatura, levantamento do problema, a revisão das hipóteses, levantamento do problema, depois a metodologia para resolver esse problema, a discussão do resultado, a interpretação dos mesmos e dedução que ele vai chegar a uma conclusão e as recomendações e sugestões necessárias. Então, todos os dois, tanto na discussão dos resultados quanto na conclusão, tem uma maneira de fazer corretamente essa parte do trabalho. Então, a nossa ideia, uma missão principal aqui é orientá-los quanto à forma mais adequada de realizar. Não tem uma forma fixa, mas é bom que o elemento que não sabe, não tem uma ideia de como é que se faz uma discussão, uma conclusão que ele sabe, tem algum exemplo de como se faz corretamente. E qualquer coisa que tiver para melhorar, você pode acrescentar, não há problema. O nosso sumário, para atingir aqueles objetivos, nós vamos seguir o seguinte sumário: uma introdução que fala discussão versus fase da DM. Desenvolvimento, vai ter o que é a discussão, o conceito, elementos da discussão dos resultados e os exemplos, vários exemplos que constam no manual de pesquisa da ESAO, que o senhor já tem. Então lá existe, se eu não mostrar aqui o exemplo, é que o elemento já tem uma noção rápida do que a gente quer transmitir e depois, o manual tem o que você precisa. Vai lá, lê de novo, pelo menos você vai pegar uma apanhada geral e vai lá, aprofunde o conhecimento para que você coloque na sua dissertação de mestrado, faça uma discussão correta e conclua adequadamente o seu trabalho. Os elementos da discussão de resultados, que eu vou mostrar aqui o exemplos desse tipo. Conclusão. Como é que se faz a conclusão também? O conceito de conclusão, os tópicos que devem constar do fechamento da pesquisa e as observações no final. E no final, uma conclusão do nosso trabalho. Eu botei esse sumário aqui para que os senhores entendam como é que o elemento vai seguir para fazer o seu trabalho todo, o seu relatório da pesquisa. Isso é aqui hoje, a introdução, problema, objetivos, hipótese, justificativa. Só que esse elemento foi listado desde o início até agora. Então nós estamos chegando aqui. Resultados. Argumentação e discussão de resultados. Mas nessa parte aqui, introdução, problema, objetivo, hipótese, justificativa, tudo nós sabemos como é que se faz. Já foi feito no projeto inicial. A revisão de literatura, definição dos termos. Ela serve para a definição dos termos. Aqui lá no tema tem vários termos que têm que ser definidos, a pessoa tem que entender o que é o tema.
para aprofundar o que é o tema que está desenvolvendo, explicar corretamente. Esse aqui é para isso que o elemento utiliza essa revisão de literatura. E também para confrontar lá na discussão de resultados, com dados que você obteve. Tanto na parte teórica, o que tem outros autores que fizeram o mesmo trabalho, trabalhando naquele assunto que você está vendo, está desenvolvendo, está pesquisando, vai estar aqui na revisão de literatura. E esses dados também servirão para no final se confrontar lá e chegar às suas conclusões. Depois aqui a metodologia da pesquisa, que tem um objeto formal de estudo, quer dizer, que medida que ele vai resolver o problema dele, apresentar relações entre as variáveis que ele levantou, ou em questão de estudo. A amostra, definir corretamente a amostra. Isso aqui na metodologia, vocês tiveram como é que definir a amostra. Os elementos da pesquisa, dizer como vai fazer a pesquisa, tipo, método, técnica de pesquisa. Procedimentos para a revisão de literatura, diz como é que vai fazer. O procedimento experimental, se houver, ele vai ter que descrever na íntegra o que ele vai fazer, todos os procedimentos ele vai ter que apresentar. Os instrumentos são questionários, entrevistas, documentos, testes e outras coisas que você pode utilizar. Então isso aqui também está ligado nessa parte da metodologia. A análise dos dados deve ser descrita com detalhes. Como é que eu vou analisar? Lá naquela primeira, tem a metodologia, análise dos dados. Como é que eu vou analisar esses meus dados? Peguei, mandei questionários, pesquisei na revisão de literatura, procurei para outros autores que estejam trabalhando na mesma linha de pesquisa, chegaram a conclusões semelhantes. Tudo isso eu vou ter que levantar esses dados para eu poder, no final, confrontar. Então, quer dizer, como é que eu vou fazer? Um modelo de análise de dados. Como é que é esse modelo? No manual de pesquisa científica, tem lá como fazer, tem até um modelinho. Eu escrevi, mas como eu vou fazer esse trabalho? Não é só botar duas linhas, análise de dados, como é que eu vou? Tem que descrever perfeitamente. Então, deve ser descrito com detalhe os resultados, que entra a nossa parte, resultados de discussão. Quando você obteve nesse trabalho todo aqui, obteve os resultados, como é que você vai apresentar esses resultados e analisar esses resultados. Vou apresentar, mandei questionário, mandei entrevista, fiz entrevistas, outros dados que vão resultar, tanto dados qualitativos quanto dados quantitativos. Os dados quantitativos serão apresentados de uma forma, que é a tabela gráfica. Os dados qualitativos serão mais utilizados com quadros. Esses quadros poderão ser utilizados, tabelas também, que poderão resultar em dados quantitativos e transformar em dados quantitativos, que permite a interpretação do autor sobre o resultado da sua pesquisa, que ele possa confrontar com a opinião de outros autores e dessa forma chegar a tirar as suas deduções na sua investigação. Então, isso aqui é a apresentação dos dados e resultados, no manual de pesquisa também tem, e a discussão dos resultados. Como é que eu vou discutir? É que nós vamos ver os exemplos, que é justamente você colocar o que você obteve na revisão de literatura, o que obteve com outros autores, que eu já falei, e que trabalharam na minha área de pesquisa e tirar as suas deduções. E no final, uma conclusão. A conclusão, como é que é feita a conclusão? Quais tópicos que devem constar no encerramento do seu trabalho? Nós vamos apresentar também. Então aqui, dando prosseguimento, então essa é a ligação com as sessões anteriores. E é interesse da pessoa que pesquisa saber, desde o início agora, eu cheguei a resultado, como é que eu vou usar isso? Discussão, vou botar isso aqui. Então, justamente, todo esse trabalho que foi feito anteriormente vai se resultar aqui na interpretação e análise dos resultados. Aqui é o conceito, que foi o primeiro tópico lá, que é o conceito de discussão. É o lugar onde o autor, o pesquisador, pode colocar os seus pontos de vista e suas percepções acerca do objeto de estudo. Como já falei várias vezes, procurei na pesquisa, outros autores, na revisão de literatura, no referencial teórico que ele tiver, onde ele puder, os dados que ele tiver, nas entrevistas, exploratórias, entrevistas com especialista no assunto, e vai discutir os resultados. Então ele vai colocar depois seus pontos de vista acerca das percepções, acerca do objeto de estudo. Ele vai estar procurando resolver o problema, está sempre perguntando como que é em cima daquele problema. Você tem uma hipótese de estudo, você tem questão de estudo, vai estar pesquisando voltado para aquilo ali. E ele vai ter, depois de um monte de coisa, vários indícios que levam a acreditar que aquele problema acontece assim, que tem uma solução que ele já está até pensando, que seria uma solução temporária do seu trabalho, que é uma hipótese de estudo.
ele vai ter. Se ele confirma a hipótese, pronto, o trabalho dele está correto, chega à conclusão no final do trabalho dele. Ou confirma ou não. Mas, para tudo isso, é feito esse, onde o autor depois tira tudo aqui, interpreta e coloca a sua posição. Isso é a definição do que é o conceito de discussão. Então, ficando essa ideia de que a discussão é perfeito. O cara está pensando o tempo todo, estou precisando fazer uma revisão bem feita, atingir o estado da arte, preciso ver outros autores, preciso ver, se puder ao máximo possível, fazer entrevista com o pessoal especialista no assunto, e a fundo mesmo para chegar a um resultado final que permita ele ficar consciente que a resposta que ele está procurando daquele problema é real. E assim vai ter outras pessoas que ainda vão duvidar daquilo, você chegou, vai botar de novo outro estudo para confirmar. Se a gente está uma duvidazinha, até a gente, quando limita o tema, a gente faz diz o que não vai fazer. O meu trabalho é só isso aqui, vou aprofundar nessa área. Esse item não são os limites, alcance limites que eu não vou desenvolver agora na solução desse problema. Os elementos da discussão. Isso aqui é importante para que o elemento tenha como fazer a discussão. O que eu tenho que fazer? Tudo que a gente fala. Uma referência ao principal propósito e às hipóteses de estudo ou questões de estudo. No mestrado, não é que utiliza as hipóteses, mas pode também utilizar questões de estudo. A referência ao principal propósito, que é o objetivo geral que é justamente resolver o problema, claro. E uma revisão dos resultados mais importantes, confrontando-os com as hipóteses postuladas com os resultados de outros pesquisadores. Então, o resultado mais importante é muita coisa que vai chegar, no final ele vai interpretar, que ele vai ter ideia de várias coisas e tira, saca o que é importante. E com essa ideia, ele vai ter que confrontar com as hipóteses que ele já levantou, que seria a solução melhor do problema. É uma solução prévia do problema, e vai confrontar também com o resultado de outros autores. De forma que ele chega no final, pô, fulano tal disse aí, fulano tal disse, trabalhando em uma pesquisa, chegou a conclusão semelhante. Eu, na minha pesquisa, fiz isso. Permite concluir que a hipótese de estudo está confirmada ou não. Você vai ter que conduzir nessa situação. Então, possíveis explicações sobre o resultado. Resumidamente, tem que falar a explicação que é justamente sobre isso. Ele tem que falar alguma coisa aqui nessa parte. Ele vai discutir, então ele tem que falar alguma coisa. Ele pegou tudo, as ideias que ele tirou, vai ter na revisão de literatura, tem só no referencial teórico, das entrevistas que ele fez com especialistas, pega os dados dele, coloca ali, escreve como é que é e tira as suas deduções, que vão se inferir, inferência, discussão. Como se fosse uma conclusão parcial. Isso aí no final, essas deduções todas, ele vai chegando, ele vai quase chegando no final, que seria para concluir realmente que a hipótese está confirmada ou não, e o problema está resolvido. Então, as possíveis explicações do resultado, resumidamente, tem que escrever, e as limitações que restringam a generalização dos resultados. Se ele limitou, isso aqui eu não posso atribuir a todas que seria o processo, o método indutivo, em particular para o geral. Tem alguma coisa que tem que limitar, dizer, não, isso aqui vai impedir que eu chegue que possa generalizar, se houver limitações que restringam a generalização do resultado. Limitações e generalizações. Não foi possível executar, treinar, participar, praticar aquilo ali. Alguma coisa que vai influenciar aquilo ali são as hipóteses, que chama-se as intervenientes, que coloca nessa parte dos limites. Quem está limitando isso aqui, a geração de resultados? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, sempre tem uma coisa que vai atrapalhar. Se não acontecer naquela situação, data, hora, todo mundo fazendo ao mesmo tempo, mesma temperatura, tem o mesmo professor, o mesmo não sei o quê, a coisa acontecendo no local devido na hora, todas as condições normais de temperatura e pressão, que sala sempre sem pesquisa. Saiu um pouquinho das condições normais de temperatura e pressão, já está, são as limitações. Choveu, tinha que ter chovido. Escureceu, tinha que ter escurecido. Eu tinha que estar chovendo, todo mundo no dia chovendo. Difícil fazer mais nossa parte da doutrina. Algumas coisas são mais teóricas, dá para prever essas condições normais de temperatura e pressão. Então, o elemento da discussão são esses, são importantes. Tem que ser, isso está no manual também de pesquisa científica, das aulas. Na discussão, o pesquisador deve se apoiar em outros autores para que, somando seus resultados com a teoria ou resultado de outros autores, possa colocar sua opinião a respeito do seu objeto de estudo. Eu já falei essa ideia, o conceito que tem que estar isso aqui.
tem que estar escrito e colocar a sua opinião a respeito do objeto de estudo. Aqui são vários exemplos que tem de como apresentar a discussão do resultado. Exemplo de apoio teórico, resultado de outros autores, o modo pelo qual os trabalhadores percebem os riscos a que eles estão expostos, pode ser a contribuição importante para o gerenciamento desse risco. Gundigan, 1996, Dias, Anish, 2000, Glendon, Maquera, são outros autores. Dependendo dessa avaliação individual do risco, o profissional estará mais ou menos vulnerável a alterações orgânico-emocionais. Essa menor vulnerabilidade pode comprometer a proteção da saúde e, consequentemente, influenciará o eficaz desempenho militar em sua atividade de trabalho. Então, a atividade que foi observada por um pesquisador em uma fábrica que foi desempenho com aquele tipo. No caso específico do militar de artilharia, uma menor eficiência pode significar não apenas a morte e lesão do indivíduo, mas de todo o grupo ou população. Então eles colocam aqui, ó, que é a posição do autor. E aquele onde os outros autores, o que obteve no apoio teórico, o que pôde obter, então se coloca aqui a posição do autor. Outro exemplo de apoio teórico. Interagindo com o indivíduo desse grupo, fazendo uma relação, se coloca lá em cima, conforme aquela que é conforme aquela que é a imagem gráfica, que é o apoio teórico dele. Depois de realizada essa comparação, verifica-se que muitos indivíduos que utilizaram a imagem desde o início, que é a parte prática dele, chegou a essa conclusão, que é colocar o posicionamento do autor. Nessa sessão de discussão, o autor deve tornar explícitas suas próprias visões sobre o estudo e os resultados, podendo tomar posição com respeito às explicações, implicações, limitações ou aplicações do resultado. Isso aqui é um item que ele tem que considerar também na hora de for escrever a sua discussão. Está discutindo o item que tem que dizer, o que eu posso fazer aqui? Tornar explícitas suas próprias visões sobre o estudo e resultados, podendo tomar posição com respeito às explicações, implicações, limitações. Ele vai chegar no final que ele vai apresentar recomendações do setor, sem ligar o último. Olha isso. Um exemplo de posicionamento do autor está aqui nessa parte. Resultado de testes cognitivos, seriam resultados. Como é que foi feito todo o experimento que foi feito. Aí vai chegar à conclusão, o que indica, que já é o autor, o que indica que a impossibilidade de manutenção de 7 horas diárias de sono contínuo, uma estratégia de 4 horas de sono contínuo, parece manter a performance cognitiva dos sujeitos aos mesmos níveis atingidos quando se pode dormir até 7 horas por jornada. Que é justamente a interpretação do resultado. Se foi teste realizado, interpreta o resultado dessa forma. E já se posiciona. O autor já faz esse posicionamento aqui, uma estratégia de 4 horas. O autor se posicionando. Outro exemplo. Sabe-se que o desenvolvimento precoce de doenças crônicas, tanto transmissíveis como os cardiovasculares e hipertensão, entre outros, está associado a elevados níveis de gordura corporal. Aí, quem são os autores que trabalham aqui? Guardiano, Guardiano, Doutor de Rio, Campbell, 2003. Aqui nesse estudo encontrou-se, que é justamente na tua pesquisa, você vai ver, nesse estudo encontrou-se uma prevalência tal de hipertensão arterial sistêmica. Então, a pesquisa dele, outros autores, esse resultado é significativamente maior, já é a interpretação do resultado, mais baixo do que a prevalência de hipertensão arterial sistêmica encontrada em outros estudos, com outras populações, como a chute, fute, idade, etc. É a forma de discutir. O manual de pesquisa nosso tem isso. Estamos falando aqui para ter uma ideia do que está, mas o que está escrito é que é importante. Lá vai ler, vai aprofundar o assunto aqui. Quando a ideia de como fazer é o que é importante, que é o objetivo é que como é que eu vou discutir? Tem um detalhezinho, um detalhe lá. Fez, o estou atendendo todos esses itens da pesquisa, para discutir o resultado, não, faltou um item aqui, vou lá procurar como é que eu vou fazer. Faz, lê, pede para alguém entender. Então você tem a certeza que você está interpretando o resultado, chegando a conclusões importantes. E que consiga também transmitir para o leitor. Então, pelo menos sabe como é que você está discutindo para chegar na conclusão, está tudo baseado numa pesquisa. A averiguação foi bem feita.
confrontado quem estava com o que aconteceu de fato, o que está acontecendo, e você chegar a interpretar, discutir, chegar a deduções importantes para a solução do problema e confirmação ou não da hipótese. Aqui outro exemplo. A literatura consultada evidenciou que quando o ouvido humano é exposto ao ruído de impacto com intensidade sonora de 120 decibéis ou superior, isso é bem prático, pegou de forma prática, já tem isso escrito. Ocorre trauma acústico desencadeado por ação mecânica de caráter irreversível e permanente. O Brasil está no manual. Os níveis de ruído produzidos pelo fuzil automático leve, calibre 762, que foram encontrados nesse trabalho, que foi a pesquisa do elemento, ele chegou, foi de 135 decibéis. Portanto, indicadores de que o risco iminente de perda auditiva. Esse é bem fácil, como é que se faz a discussão. O que está escrito, a literatura, a pesquisa que ele fez e o posicionamento do autor. Essa é a discussão. Se tiver essa ideia, no final, vai fazer um trabalho decente e a poder chegar a uma conclusão importante, que seja bem, tenha valor, né? Então, terminar essa parte, que é a parte referente aos exemplos de discussão, chegamos até aqui. Do conceito de discussão, os elementos da discussão, os resultados, exemplos, vários tipos, tem no manual, tem na sessão que esses exemplos são importantes na hora que for escrever, depois de terminar a pesquisa, na hora de fazer o relatório da pesquisa. Agora, o item 2, que é a conclusão. Então, o conceito de conclusão, os tópicos que devem constar na conclusão, fechamento da pesquisa, e observações úteis. Essa prática de redação e discussão de onde não será feita. Isso aí seria na fase mais presencial. E no final, a conclusão da nossa discussão. Vamos ver essa parte 2 aqui, conclusão. Esse aqui é o conceito que é a conclusão. É o local para sintetizar os resultados obtidos. Não se trata apenas de um resumo do resultado que foi pesquisado. Pensa que é só fazer síntese no final é resumir. Não é isso. É preciso explicitar se o problema foi resolvido, se o objetivo foi atingido ou não, se as hipóteses foram confirmadas ou refutadas. Está tudo ligado, problema, objetivo atingido, as hipóteses foram confirmadas ou refutadas, ou se as questões de estudo foram respondidas, no caso de trabalhar com questões de estudo. E apresentar outros achados relevantes à linha de pesquisa. É nessa fase aqui da conclusão. Outros achados que, por exemplo, chegou à conclusão, mas não tem, seria recomendações, sugestões, para dar prosseguimento na pesquisa. Não estava previsto aquilo, mas foi um achado interessante que deve se colocar na conclusão. Tópicos devem ser abordados no fechamento das questões, que é justamente aqui na conclusão. Se a pesquisa foi falada anteriormente pelo próprio conceito, e aqui resolve de novo. Se a pesquisa resolve o problema, amplia a compreensão, ou mesmo descobre outros problemas em relação a problemas originalmente escolhidos. Pode ser colocado. Se a pesquisa confirma ou não as hipóteses de estudo, ou responde ou não às questões de estudo levantadas. Em caso negativo, explicar o porquê. No julgamento, o juiz que perde tem que explicar por que votou contra. Os dois votam contra a condenação. Né? Perde, vota a favor da absolvição. Aquele que perder tem que justificar o seu voto. Tem alguma coisa aqui. Em caso negativo, explicar o porquê de não ter se confirmado a hipótese. Justamente outro pesquisador que pegar o seu trabalho, ele não está inutilizado não, porque você não se confirmou essa hipótese. Mas ele vai pegar, não foi porque senão eu me correi. Tem que explicar. A metodologia aplicada não foi adequada, houve uma falha aqui, houve a interveniência, a variável interveniente que aconteceu, choveu, não foi possível, não teve tempo, não teve, alguma coisa interviu, ele tem que explicar o porquê ele não teve confirmado a hipótese. Ele tem que chegar a uma conclusão para isso. Se o objetivo estabelecido for alcançado, você vai falar problema, hipótese, se o objetivo estabelecido for alcançado, se a metodologia de trabalho escolhida foi suficiente para a consecução dos seus propósitos, fala lá por quê? Isso aqui o outro autor vai pegar. Qual foi a metodologia que ele utilizou? Chegou ao final feliz? Alguma coisa? Quais são as variáveis intervenientes? Atrapalharam? Não. Disputaram? São
São aquelas variáveis de controle. Como que eu vou fazer? Não deixar acontecer que ela tem que afastar aquelas variáveis intervenientes o máximo possível. Então, a mesma pesquisa tem que ser condições normais, temperatura e pressão, tudo de acordo. Aqui ele também vai se posicionar aqui, ó, quanto a recomendações e aplicações para as conclusões obtidas. Isso aqui não é obrigatório, mas se o cara tiver posicionamento, se acreditar que vai ser interessante, que não vai ser aceito, ele recomenda. E a proposições para futuras pesquisas de assuntos que deixarem de ser investigados são as sugestões. Então, recomendações e sugestões. As duas não são obrigatórias, mas é bom que o elemento coloque no final. No trabalho, ou não foi possível fazer isso, sugere-se que fez novas pesquisas, no intuito de resolver apresentar o trabalho relativo a essas sugestões que eu estou fazendo. Recomendações seriam mais aquelas que você fez, chegou ao resultado do seu trabalho e sugere que feito um caderno de instrução, adote qualquer resultado que chegou e vai recomendar que seja feito isso, porque não foi feito, seja adotado um determinado procedimento a partir de agora e generaliza o resultado da sua pesquisa. E proposições para futuras pesquisas, que é das sugestões. Continuando, exemplo de conclusão, consta os objetivos da pergunta, da pesquisa proposta, esse estudo concluiu-se que a realização desse trabalho possibilitou identificar os aspectos relacionados às condições de trabalho, que interferem na qualidade de vida, que é o problema, no trabalho, após a implantação do PEG e do MOE. O conteúdo abordado, fala sobre a revisão de literatura, foi suficiente. A abordagem da literatura possibilitou expor a contribuição da ergonomia a cada critério do programa, que ele descreveu, não falou só uma, foi taxativo o nome, permitiu fazer isso em cada critério do programa de qualidade em questão. Foi possível constatar a participação efetiva dos militares na elaboração das documentações exigidas pelo programa de qualidade, inclusive a participação constante do comando da OEM em todo o processo. Observações sobre a conclusão. Nessa fase aqui, o pesquisador deve incluir de forma clara e ordenada as deduções, as diferenças feitas lá naquela interpretação dos resultados. Outros autores têm na referencial teórico, na outras pesquisas realizadas, se posiciona, e são as deduções, inferências, são as, o que é o verbo inferir? É deduzir, obtidas dos resultados ou levantadas ao longo da discussão. Então, o pesquisador deve incluir de forma clara e ordenada as deduções obtidas dos resultados ou levantados ao longo da discussão. Não devem ser apresentadas ideias novas que não constem do desenvolvimento. Isso que todo mundo sabe, desde a escolinha da Teté, não pode concluir sobre o que não desenvolveu. Não desenvolveu, não bota. Se botar de novo, vai ter que tirar. Então, cria alguma coisa, procura, pesquisa, está faltando, tem que concluir sobre nada, não pode concluir sobre nada. Não é recomendável a apresentação de descrições detalhadas de dados quantitativos, tabelas, gráficos e de resultados comprometidos e ou passíveis de discussão nessa fase, que é a fase da conclusão. Então aqui, ó, não coloca, já vi a gente colocar tabela, gráfico, não se coloca na conclusão. Isso aqui é lá na discussão, coloca, aprende o dado, analisa o dado, depois discute, interpreta o resultado e vai lá para o final, colocar as suas inferências, as suas deduções na discussão. É aqui que ele vai. Não colocar tabela, gráfico para dar novos resultados, dar nova discussão sobre o assunto. Qualquer dado que tem que fazer nova discussão ali na conclusão, que não é a hora mais. Ela apareceu ali, volta lá para a discussão, discute lá, depois vai para o final. Recomendações, sugestões, recomendações. Segundo Rodrigues, as sugestões e recomendações são ações propostas pelo pesquisador, mas não são obrigatórias. Elas devem ser apresentadas somente se o pesquisador se sentir seguro em condições de propor ações que visibilizar as causas do problema pesquisado. Então, achei o problema, resolvi o problema. Tem sugestões? Tem recomendações? Tem. Para fazer isso, para solucionar o problema. É bom que coloque, se estiver seguro. Mas não são obrigatórias. Se não estiver seguro, não precisa colocar. E o que é sugestão? E elas são importantes. É que a recomendação, que a gente fazer aqui, ó, diferença entre recomendações e sugestões.
As recomendações consistem em indicações de ordem prática de intervenção na natureza ou na sociedade de acordo com as conclusões da pesquisa. O que foi desenvolvido, o que foi pesquisado, ele vai tirar as recomendações. E o que não foi produto dele, sugestões. Abrem caminho para outros pesquisadores contendo ideias para a realização de novas pesquisas e estudos. O nosso trabalho aqui é sempre bom que o companheiro coloque sugestões. Na limitação do tema, ela já disse que não é produtivo, o problema dele. Não vou estudar, o problema vai ser só nisso aqui. Quando ele no final sugere que seja feita a pesquisa, que durante a pesquisa dele ele vai chegar à conclusão que seria interessante que outros pesquisadores, até mesmo no futuro, venham pesquisar outras partes que não foi. Então é nessa parte que ele coloca a sugestão. E aqui é onde o que ele achou na sua pesquisa, recomenda que seja feito isso, elaborado para deve som, a partir de agora seja feito assim, seja feito um novo tipo de treinamento, qualquer coisa que ele puder propor, é da recomendação, resultado do trabalho dele, a sugestão é que não foi possível, outro que vai fazer. Então, concluindo nosso trabalho, dizer de Cervo e Berrivian, que é um livro que é bom, que tem até um exemplo bom de trabalho sobre uma ficção de um relatório de pesquisa, esse tipo seja descritivo ou não, ou experimental. Esse manual, esse livro aqui, ele explica muito bem. É bom que a pessoa que quer fazer esse trabalho dá uma lida como é que se faz. Tem todo o trabalho da pesquisa, como é que é feito. É um exemplo muito bom. Outra coisa dessa sessão de instrução eu tirei de lá. Então a conclusão é a síntese interpretativa dos elementos dispersos pelo trabalho. Ponto de chegada das deduções lógicas baseadas no desenvolvimento. Nós falamos disso aqui. O resumo conclusivo deve ser enérgico, breve, exato, firme e convincente. Também não é parou, não. Pam. Tem que explicar alguma coisa, como foi feito, tópico que deve constar na conclusão. Se posicionando, falando o que foi feito, seguindo aqueles tópicos, o problema, sobre a hipótese, sobre a metodologia, sabe por quê. Não foi adequada por causa disso, a revisão do trator não foi suficiente por causa disso. Tem que descrever, porque não é só botar bam. Tem gente que faz só, não foi adequado, a metodologia adequada, não foi adequada. Por que não foi adequado? A revisão do trator não foi suficiente, por quê? Apareceu recentemente uma nova literatura sobre o assunto. Tem coisas que podem interferir no resultado do programa. Então tem que saber descrever isso aí no resultado. Então a conclusão do dizer de Cervo e Berrivian. E a conclusão da nossa sessão, que é por meio da discussão, o pesquisador vai defender a sua escolha por uma das hipóteses levantadas, embasado pelos seus resultados e pelo arcabouço teórico existente sobre o assunto. Se a gente ficou com essa ideia do início, vai basear na pesquisa que ele está fazendo no arcabouço que ele pesquisou, que tem escrito de outros pesquisadores, fazer a reagir o que eu preciso na pesquisa, com o resultado dos outros autores, outro tipo de experimento que foi feito, outra entrevista realizada por um especialista, e tirar suas deduções que vai ser colocada aqui na conclusão. Então, quando ele faz reagir isso tudo, ele está fazendo a discussão. E na conclusão, ele entra na sua posição parcial ao final. O decorrente é a interpretação do resultado dele, é aí que ele vai se posicionar na conclusão. E aqui na discussão já se posiciona ao final daquelas comparações que ele faz e já deduz alguma coisa ali, já voltar lá para o final da conclusão dele. Ela terá a exposição parcial final, pois pode ser encontrada sobre o problema das pesquisas, podendo apresentar recomendações sobre o pesquisado, sugerir procedimentos ou temas a serem estudados. Então aí, a última slide que nós temos, o pensamento de Albert Einstein, que não foi um pesquisador muito fraco, uma fera do conhecimento. A mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, boa sorte na sua pesquisa, no seu trabalho. Tudo bom, que nós consigamos chegar ao objetivo final. Então, com sucesso.